Fala aí, galera, meu nome é Renato e eu estou de volta para tratar com vocês sobre um tema um tanto diferente, que eu prefiro chamar de gestão da escrita. A gestão da escrita tem a ver com a administração. Um dos maiores teóricos da administração viveu aproximadamente 100 anos atrás. Ele se chama Henri Fayol. Henri Fayol desenvolveu 5 funções da administração, que foram desenvolvidas e hoje costumou-se chamar de apenas 4, porque 2 delas foram fundidas, vamos colocar nesses termos. Seriam planejamento, organização, direção ou liderança e o controle. E eu lhe pergunto, você sabe o que essas 4 funções têm com o processo da escrita? É isso que nós veremos agora no nosso vídeo do Apologia das Letras. O planejamento, ele tem relação direta com o sucesso de tudo aquilo que você faz. Mesmo os escritores que escrevem movidos unicamente pela inspiração, que não sabem aonde estão indo parar, precisam de algum planejamento. Precisam ao menos saber que lição eles querem transmitir. Precisam pelo menos ter construído o problema. Porque quando você tem um problema construído, você consegue também estabelecer um objetivo. Então o planejamento serve para tudo isso. Em um projeto, quando você desenvolve um projeto de pesquisa, por exemplo, a primeira coisa que você vai precisar estabelecer é uma questão de pesquisa. Se é uma questão de pesquisa, você não consegue saber o que você quer pesquisar. E eu acredito que com um livro não é diferente. Então, primeiro de tudo, planeje. Planeje aonde você quer chegar. Estabeleça prazos para serem cumpridos. Se for possível, estabeleça uma meta de produtividade. Tudo isso vai ajudar você a alcançar o seu objetivo, que é concluir a sua obra. Mas não adianta você escrever por escrever, porque ao fim pode apenas ficar frustração ou uma obra ruim, que não tem um direcionamento específico, que não demonstrou uma evolução específica em um sentido único, mas que tem muitas mensagens soltas, muitas personagens soltas e que não transmitiu solidez. E às vezes tudo isso apenas por falta de planejamento, certo? Então planejar é o primeiro passo fundamental para você escrever a sua obra e você ter uma maior segurança durante esse processo. A organização diz respeito ao gerenciamento de recursos. Quando você organiza, você consegue saber tudo aquilo que tem à sua disposição. Desde onde você vai escrever, o material que você tem à disposição, se você tem pesquisa que fundamente a sua história, porque você não pode simplesmente querer escrever sobre neurologia, sobre um médico neurologista, sem entender do tema. Você não pode escrever uma obra sobre a rotina hospitalar sem você compreender como funciona a rotina hospitalar. Então o seu recurso vai ser a pesquisa sobre a rotina hospitalar, vai ser a pesquisa sobre aquela doença. O seu recurso vai ser tudo aquilo de que você dispõe como material para utilizar na execução do que você planejou. Mas a organização também acontece dentro do seu livro, dentro da obra. Quando você organiza a sua obra, você vai ter personagens bem distribuídos, você vai ter locais bem distribuídos. Então você precisa ter um mapa para saber aonde é o que. Senão você manda um personagem para o sul, sendo que a região é no norte do seu mapa, e você informou isso previamente. Mas você cometeu um erro grosseiro, um erro, digamos, pueril, simplesmente porque não planejou ou porque ao planejar não levou um tempo necessário para organizar o que você tinha planejado. Você pode colocar um personagem, criar um personagem que seja feliz e de repente, em um dado momento da história, ele age como um personagem depressivo ou triste sem uma razão aparente. Então você mudou ali a característica da personagem sem uma justificativa plausível. Simplesmente se esqueceu de como a personagem era.
Então organize, escreva, esse personagem vai ser feliz, alegre, a não ser que você tenha facilidade com isso. Se não tiver, se acha que pode cometer algum erro, algum escorregão, selecione as suas principais personagens, coloque algumas características fundamentais deles e tenha isso em mãos. Crie mapas da sua história, se for uma história de fantasia. Se for sobre um hospital, tenha um mapa do hospital, de como é que esse hospital funciona. Em suma, você precisa criar uma estrutura básica da sua obra para que você não cometa erros primários, erros que serão frutos de uma organização mínima que você não teve. Então, não basta planejar. Para que o planejamento dê certo, você precisa também organizar. A direção diz respeito fundamentalmente às pessoas. Quem você vai dirigir então? Suas personagens. Podem ser criaturas, monstros, robôs no universo futurístico, não faz diferença nesse caso. Você precisa inseri-las na história com um propósito. Elas têm que contribuir para que a história ande, para que ela caminhe para o clímax, para a resolução do problema, para que o seu objetivo seja alcançado. Elas então têm que explicar alguma coisa que aconteceu, precisam então exercer algum papel que contribua para que a história caminhe para frente, mas não podem ser jogadas dentro da história sem uma justificativa, sem um propósito e muito menos para divertir ou só para ilustrar, porque isso dá fragilidade à sua história. E nós, quando escrevemos, precisamos ser objetivos nesse sentido, precisamos captar a atenção do leitor para que ele saiba que tudo o que está acontecendo nesse no dito tem um propósito, tem uma razão de ser. Isso vai fazer com que ele fique atento aos mínimos detalhes do que você escreve, porque você em algum momento vai fazer uso deles. Então, é preciso ter direcionamento, preciso pegar essas personagens que você tem, trabalhá-las em um único sentido, para que elas não estejam desempenhando funções supérfluas dentro da sua história, ok? Por último, porém não menos importante, está o controle. O controle ele deve ser feito durante e depois de executado tudo que você planejou. Você precisa controlar para não perder de vista aquilo que você planejou. Você precisa controlar sua produção diária, se você realmente deu rumo à sua história que você planejava dar, e uma série de outras coisas que vão lhe dar uma noção de o quanto você cumpriu daquilo que tinha planejado. Por isso que é necessário você cumprir as 4 funções ao mesmo tempo e seguidamente uma outra também. Porque se você não fizer isso, se você planejar e não controlar, o seu planejamento pode ir por água abaixo. Mas você não terá o que controlar se não tiver planejado anteriormente. O controle, fundamentalmente, é o que vai manter o trem da sua história nos trilhos. E sem ele, você pode se perder no meio daquilo que está contando. De repente, quando menos espera, foi para um lado que não queria. Quando relê tudo o que escreveu, vê que já não tem muito sentido, e aí fica chateado, lamenta, porque perdeu muito tempo escrevendo algo que não estava de fato do jeito que você queria. Então faça o controle sim, revise sim, constantemente. Escreva e revise para saber se você está caminhando no sentido que deseja. Como eu disse no começo, nós fazemos todas essas coisas, essas funções, às vezes sem saber. Planejamos sem saber que estamos planejando, organizamos sem ter essa consciência, estamos direcionando para um objetivo específico e até controlando regularmente tudo o que fazemos sem ter essa consciência. Mas agora que você sabe que faz estas coisas, ou se não faz, que precisa fazer, tenha então algo mais concreto, né? No papel, escreva, deixe algo registrado, que é para você poder se orientar, tanto para executar na hora de escrever, como para controlar o que foi escrito. Planeje, dirija, organize, controle, faça todas essas coisas. Mas não deixe de lado a sua inspiração. Ela é fundamental para o processo de criação. Essas 4 funções são apenas para que nós tenhamos uma noção e possamos ter uma ferramenta a mais na hora de escrever.
A gente se vê por aí, galera. Um abraço do Apologia das Letras.